como vai você? Cada vez melhor? E você tem ido ao grupo do Amor Exigente? Trabalhando qualidade de vida? Hoje aqui no Amor Exigente nós vamos falar sobre os recursos são limitados, que é o terceiro princípio. Continuando, eu vou entrevistar o Gustavo Augusto Serpa Rocha. Ele é voluntário num dos grupos do Amor Exigente, também faz parte da FEAE, que é a Federação do Amor Exigente, como conselheiro fiscal. Nós voltaremos no instante, não saia daí. O amor é exigente, o amor é exigente. Olá, Gustavo, como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Como passou? Tudo bem? A semana passada nós estivemos aqui falando sobre os recursos são limitados. Que bom que você pôde voltar aqui com a gente. Agradeço pelo convite novamente de estarmos aqui junto com você e me coloco sempre às ordens. O voluntário tem que estar sempre presente, de corpo e alma, aonde ele é chamado. Disponível, não é? Que coisa boa. E a gente também aprende muito isso no Amor Exigente, né? O servir, né, Gustavo? Porque igual eu sempre comento, e principalmente nesse terceiro mês agora que a gente trabalha com limites, eu sempre comento em todos os grupos que eu participo, que a minha alegria é de ter as pessoas que querem conviver com a gente. Porque é através deles que eu vejo que eu tenho alguma funcionalidade dentro da convivência na sociedade. A gente só ganha, não é, Gustavo? Sempre. Gustavo, então, em se tratando dos recursos são limitados, que fique bem claro para você que nos assiste e que às vezes não está indo no grupo, quando se diz recursos limitados, não é que limita, mas abre um leque de possibilidades de trabalhar em nós as mudanças para o positivo. É isso, Gustavo? Exatamente. Então, quais são as 3 coisas essenciais para vencer as limitações? Primeiro, você tem uma meta. Você saber que está tendo necessidade de estabelecer limites e você tem uma meta. Porque não adianta de um dia para o outro você querer fazer uma mudança, um borogodó dentro da tua família, da tua vida, num dia só. Agora, você coloca uma meta e você vai trabalhando para atingir o teu objetivo. O segundo, você ter consciência de todos os problemas que você vai ter. Isso aí vai gerar culpa, vai gerar umas questões que você vai ter que trabalhar. Isso. Terceiro, você trabalhar dentro da tua espiritualidade, acreditando que você é filho de Deus, você é um pobre de Javé, que você precisa estar necessitando da tua força maior e da força do Pai também. Aí você falou, né? Eu vejo assim também, Gustavo. Quando se trata de a segunda coisa, né? Que aqui está dizendo 3 coisas essenciais. Uhum. A segunda é muito importante, é ter um esquema de vida, um programa de vida, né? E o Amor Exigente oferece isso, não é? De graça, através das reuniões semanais, não é mesmo? E a pessoa, ela tem que saber o que ela quer, né? Se a gente for trabalhar com metas, nós temos que trabalhar dentro de uma programação. O Amor Exigente, ele dá essa condição a todos, porque ele traz os 12 princípios básicos e 12 princípios éticos para estabelecer a mudança na tua família, a tua mudança de vida. Dentro dos 12 princípios iniciamos com raízes culturais, o segundo princípio, os pais também são gente, terceiro princípio, os limites, e assim vai. Então por quê? É esse para te dar um alinhamento dentro daquilo que o objetivo que você quer chegar. Eu sempre falo, né, Gustavo, se a gente vem agindo de uma maneira e não consegue o resultado que a gente espera, então tem que mudar o rumo, não é? Tem que colocar realmente um programa na nossa vida que funcione. Não precisa ser, nós até, inclusive, somos éticos, não é? O Amor Exigente, ele é ético nessa questão. Não precisa ser exatamente amor exigente. Existem tantas formas da pessoa estar buscando essa melhora, não é? Com ela e para a família. É isso? Se você se desgastou todas as tuas possibilidades
para fazer uma mudança e não conseguiu, tem alguma coisa errada. Você tem que o quê? Mudar. Aquilo que você já fez não dá certo. Porque se você continua fazendo a mesma coisa e querer que o resultado seja diferente, nunca vai acontecer. Se você faz a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo resultado. Nós não podemos acreditar que nós fazer uma coisa que não é necessária, que não dá resultado 3 vezes mais rápido, não tem vantagem nenhuma. Aquilo que não apresenta um resultado positivo, a gente não deve usar. Então nós temos que acreditar em mudanças. E o amor exigente nos alinha para a gente estabelecer mudanças. Para a gente se reconhecer dentro da gente o que nós estamos fazendo de errado, o que nós estamos fazendo que não dá certo. E para a gente ver dentro de todo um leque, igual você falou, de coisas que podem ser feitas para o resultado ser diferente. Tudo isso dentro da espiritualidade, usando com muito amor, amor fraterno, não é? Amor fraterno, aquele que corrige, mas usando dessa solidariedade, fraternidade, não é? A gente resume, sempre a gente fala que os pais não precisam exigir que os filhos amem ele. Apenas obedecendo tá bom. Por quê? Tá? Porque quando a gente exige o amor de alguém, isso não é verdade. Tá? Um passarinho que você tem dentro de uma gaiola, ele não te pertence. Ele está lá porque tem uma gaiola, tem uma gaiola prendendo ele, tem uma porta fechada. Tá? Não adianta você querer que alguém, um filho, tua esposa, teu marido, ame você obrigatoriamente. As coisas têm que ser livres. E o amor exigente, ele é exigente nas necessidades para transcorrer tudo normal. Mas não exigente nas coisas que são fraternas, que são de Deus, que são do coração da pessoa. Isso aí cada um tem que ter o seu resultado. Nós sabemos que o amor exigente trabalha muito a prevenção, né, Gustavo? Então, na prevenção, de que maneira os pais podem vencer a rebeldia dos filhos? Bom, a prevenção é muito mais barato. Quem inicia usando o amor exigente, a prevenção, numa vida familiar, o resultado vai ser outro. Tá? Porque depois, quando começa com 30 anos de idade, que está teus filhos, e você já está com uma idade já bem mais avançada, é muito mais difícil. Tá? Mas o que nos leva a gente fazer a mudança do resultado junto com o filho é você sendo explicando, você sendo uma pessoa moderada, você sabendo se colocar na sua posição de pai, traçando limites, mas limites tanto do filho como aumentando o teu espaço, as tuas exigências dentro das tuas possibilidades. Certo, então seria pais com maturidade suficiente, né, para vencer a rebeldia dos filhos? A rebeldia dos filhos exige bastante amor dos pais, mas é um amor com exigência. Porque a rebeldia ela não nasce do nada, ela nasce porque foi provocada por alguma coisa, a não ser que ela seja uma doença. Se ela for normal, natural, ela é por causa de limites. Por isso que ninguém é rebelde porque ele quer ser rebelde, ele é rebelde porque ele conseguiu um espaço maior. Todos os filhos nossos, todas as nossas crianças, elas têm o direito de tentar aumentar o espaço dela e conseguir o máximo possível. Porque isso aí é uma preparação para a vida dela. Tá? Mas todos os pais têm o direito de dizer não e de estabelecer os limites da criança até onde que ela pode ir. Então é isso que tira a rebeldia. Então a hora que os pais colocam até onde a criança tem a liberdade de ir, de conviver. Ok. E como é dar limites? Não vamos confundir. Limites com surras, com só correção, com até você abarroar o filho de pancada e achar que esse é limite. Não vamos confundir limite, tá, de você ser aquela pessoa que fala assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não vamos confundir limite de ser o sargentão, prepotente, aquele que quer manipular, aquele que quer resultados à custa somente de ordem. Limites são uma boa conversa, uma boa explicação, sim, sim, não, não. Tá? Aquilo que você ofereceu, dê. E aquilo que você prometeu, cumpra.
Mas aquilo que você deseja que aconteça, execute, chame, peça. Com coerência, né? Coerência, disciplina. Seria isso. E como é não dar limites, Gustavo? Todos os pais, para não dar limite, é aumentar o seu espaço próprio, que é a natureza. Só ama o outro aquela pessoa que ama a si mesmo. Isso são palavras de Jesus. Tá? Nós não podemos amar o outro se nós não amamos. Quando nós expandimos o limite do pai, que o pai tem mais direitos ao descanso, ao silêncio, às férias, à sua alimentação, tudo isso aí, o que acontece? Ele vai pressionando mais as pessoas que convivem com ele e vai dando mais limite para as outras pessoas. O que acontece? Quanto mais liberdade os pais dão ao outro, à criança, ao filho, menos limite ele vai ter. Então, como que a gente faz? A gente aumenta o nosso limite e diminuindo o limite dos nossos filhos que convivem conosco. Certo. Como não perder a autoridade ao disciplinar? Não mentindo, não gritando, não batendo, não falando alto, tá? Pensando naquilo que fala, não prometendo que você não pode cumprir, sempre usando de tempo, pedindo tempo, sabe? Usar para aprender, criar o hábito muito dentro da casa de falar aquela palavrinha com 3 letras. Não. Tá? Que isso aí são as coisas que o pai tem que usar como armas, como ferramentas para estabelecer uma boa convivência, para estabelecer um futuro dentro daquela criança, dar responsabilidade para ela e para ela saber que ela não vive sozinha no mundo, que esse universo nosso do planeta Terra está povoado por milhões de seres humanos. Certo. Vemos muitos pais, né, Gustavo, que muda de opinião, como muda de roupa, e também pais falam uma linguagem, mães outra linguagem. Escola também diferentemente. Como é isso? Esse é o nosso mundo moderno. Pais de poucos filhos, pais que trabalham muito, que é o nosso dia de hoje, pai e mãe trabalhando muito e tentando, através de princípios econômicos, tá, doar bastante para o filho e não tem tempo de convivência com ele. Pai fala uma língua, a mãe fala outra. Isso aí desnorteia a linha norte da criança. O pai falou uma coisa, a mãe falou outra, ela fica perdida e ela vai fazer o quê? O que ela achar que ela quer que seja o certo dentro dela. Tá? Hoje a gente vê as escolas muito diferentes. Hoje a gente vê que nas escolas não reprovam mais as crianças. Tá? Hoje os alunos não reprovam mais nas escolas. Então é difícil da criança entender que ela só estuda e que ela tem que passar de ano. Que ela estudar e não passar de ano, não aprender, é a mesma coisa que o pai trabalhar e não ter o salário no final do mês para nutrir a casa. Então as crianças vão de modo errado, acreditando que o estudo dela não é responsabilidade de passar. Não é obrigatoriedade dela passar. Ela só estuda e reprova. Tá? Que ela está convivendo no mundo a bel prazer, como um presente de Deus, sem obrigação nenhuma. Tá? Então, é isso que o amor exigente coloca de modo diferente. Os filhos têm obrigação junto aos pais, têm obrigação junto à sociedade. Se um filho estuda, ele tem que passar de ano. Se o filho mora na casa, ele depende da autoridade do pai. O dia que ele quiser mandar, ele que tem a casa própria. Ok, Gustavo. A gente vai continuar conversando mais um pouco sobre essas questões, né? E você, fiquem conosco, não saia daí. O amor é exigente, o amor é exigente. Sobre o amor exigente, tratando o terceiro princípio básico, os recursos são limitados. Estou conversando com o Gustavo. Gustavo,
Como é ultrapassar limites de modo não saudável? Deise, temos diversas formas de ultrapassar limites, mas a principal que os pais mais usam é a codependência, é se responsabilizar por tudo que acontece. Os pais não traçam os seus limites. E se eles não colocam os seus limites, eles acham que tudo que acontece é a responsabilidade dele. Extrapõem a sua responsabilidade. Isso aí nós dizemos dentro da casa como, por exemplo, a diferença de convivência com a liberdade do filho. Se o filho pega o carro, sai e leva uma multa, é o pai que paga. Ele não tira da mesada do filho. Se o filho, na idade de adolescente, quebrou uma vidraça, é o pai que paga, não é o filho. Então, são essas pequenas coisas, essa liberação que o pai vai dando, que o filho se cria sem responsabilidade. A competitividade que existe com as mães com as filhas, tá? A competitividade que existe do pai e da mãe referente à liberação dos filhos, tudo isso tem que ser usado, tem que ser estudado com esmero, com cuidado, aplicando ética e moral, para você saber o que está certo e o que está errado. E é isso que o amor exigente sempre está explicando. Então, a importância, volto a frisar, que nós já falamos aqui, sobre, então, ter uma proposta de vida, um projeto de vida, o que é que eu vou seguir, né? O amor exigente oferece esses princípios para que a família melhore, para que a pessoa comece a mudar, né, o comportamento dela. Quando a gente fala em mudança de comportamento, em mudança da pessoa, tá? Eu gosto sempre de citar uma frase que até ela é bem diferente. Eu gosto de falar que o amor exigente é como uma sala de parto. Cada dia nascem pessoas novas. Por quê? Você vai lá, você tem chance de você ver que as tuas mudanças poderão ocorrer diferentes resultados na tua família, nas outras pessoas. Que através das tuas mudanças você vai fazer nascer filhos novos. Ó, que bonito isso, Gustavo. Gostei, que bom. Realmente, se a pessoa ela perseverar, ela consegue melhorar muito, não é? E o ambiente que ela frequenta é um diferencial na sociedade, não é? A gente tem que acreditar que nós temos todo o espaço e todo o tempo para melhorar. Que nós não nascemos perfeitos, nós somos imperfeitos. Que nós temos que caminhar para uma perfeição maior. E esse caminhar é você conseguir que os teus resultados sejam mais felizes, mais alegres, com mais serenidade, com mais felicidade. Tá? E o amor exigente apresenta essa proposta. O amor exigente não vai resolver os teus problemas. O amor exigente vai dar as ferramentas para que os teus problemas diminuam. É isso mesmo, as ferramentas. Gostei. Quais as dicas, então, para evitar ultrapassar os limites? Os pais saberem, o pai e a mãe saberem conviver, e a gente está sempre antenado com tudo aquilo que está acontecendo em volta de si. Você não pode tocar uma família, dois filhos, um filho, qualquer tipo de idade, se você não está acostumado com o que está acontecendo, com aquela idade dele, com aquilo que está ocorrendo nesta mudança, né, nesse momento da vida dele. Tá? E o pai ter sempre no seu perfil de ser uma pessoa orientadora e nunca um amigo, um colega. Ele ser um orientador. O pai se tocar que ele tem limites, que ele precisa de descanso, ele precisa de relaxamento, ele precisa de férias, ele tem que ter silêncio, ele tem que ter boa alimentação e que ele não pode comprar tudo, principalmente a felicidade para o outro. Eu acho que também, Gustavo, seguindo a ética e as leis, a pessoa não vai errar nunca, não é? A pessoa não vai errar nunca. É a forma que a gente acha, porque siga o caminho, tenha a bússola, siga o norte. Tá? A ética, ela parte muito daquela chama que tem dentro do teu coração. Você sabe o que está certo e errado. Quando fala assim que você visualiza, você sente quando as coisas estão erradas. E a moral é as leis que estão aí para nos orientar. Tá? Não pode furar sinal, não pode mentir, não pode dar para filho dirigir carro com menos de 18 anos, sem carteira de motorista, não pode você viver hoje dentro da sociedade sem você ter uma espiritualidade, sem você ter um bom trato com os teus vizinhos, um bom trato na comunidade que você vive.
Então, quando a gente fala assim, viva com ética e com moral, porque o que vai acontecer? Você vai ter a possibilidade de ser feliz muito mais fácil. Certo. Tem muitas situações, né, Gustavo, passou agora, que nem precisava existir leis, né? A questão, por exemplo, na sociedade, dos sons altos nos carros, né? Porque aqui diz nesse princípio que o meu direito termina quando começa o direito do outro. Esse é um exemplo, Deise. É um exemplo nosso, corriqueiro, hoje em Maringá, tá? Que tem certos jovens que eles acham que são dono da rua. Então ele coloca o maior aparelho de som no carro dele e ele sai tocando aquela música maravilhosa aí pela rua, onde 3 quadras escutam. Só que ele não vê que depois das 10 da noite tem todas aquelas casas que ele está convivendo, tem pessoas dormindo. Que precisam descansar, que amanhã, a hora que ele está dormindo, essas pessoas têm que trabalhar. E não só à noite, né, Gustavo? Durante, por exemplo, um sábado à tarde, né, que as pessoas têm o direito ao descanso, né? Trabalhou a semana toda, está lá o vizinho com o som alto, né? Isso já é da convivência da sociedade, né? Não é só sábado, não. Tem vizinhos, tem familiares, tem pessoas que convivem que não se toca da altura do som dele e prejudica a casa do vizinho. O domingo, né, que é o dia do descanso, tá lá, né? Isso aí é normal dentro da sociedade que a gente vive, mas é normal ter pessoas que, como o amor exigente, explica, tá? Existem deveres de cada um, responsabilidades e direitos. Então a pessoa tem que saber do modo que ela vive, tá? Para ela não prejudicar a sociedade que ela vive. Eu vou falar novamente, ninguém no nosso planeta vive sozinho. Tá? Nós vivemos, a nossa sociedade não é feito de pequenas ilhas, de um arquipélago. Não, ela é feita de um globo total, onde todos convivem um com o outro. Muito bom. Aí onde entra, né, o papel do amor exigente, ele também forma cidadãos, né? É o papel importante na sociedade, né? É o maior conceito de você ser pai, tá? É você saber que está na tua mão a formação de novos cidadãos. Está na tua mão. Tá? Esse é o conceito que o pai tem que levar sempre, tá? Essa responsabilidade. Então, quando ele é uma pessoa que ensina o filho, ele está cumprindo o papel dele seu na papel sociedade. Na né? sociedade. Isso mesmo, formando novos cidadãos, porque nós não somos donos de nada, né? Muito menos dos nossos filhos. Nós os criamos para a convivência na sociedade, né? O pai que ensina um filho é muito, muito mais que um pai, tá? É aquele que vai orientar o filho. E quando essa orientação, quando nós acreditamos na imortalidade, ninguém quer uma imortalidade para continuar milhões de anos vivo. A imortalidade nossa está naquele filho que quando os vizinhos, que quando o futuro vê, vai dizer, saiu igualzinho ao pai. Isso é a nossa imortalidade. E através do nosso ensinamento, através das nossas correções, através dos nossos nãos, é que nós fazemos pessoas desse porte. Isso, trabalhando valores que são imutáveis, né? A ética e a moral não muda, é sempre a mesma. Muito bom, Gustavo. Gustavo, nosso tempo aqui é rapidinho, mas eu acredito que a gente levou algo de bom para quem está assistindo. E também você pode ser um participante nas reuniões do Amor Exigente. O Amor Exigente, ele está aí para ajudar você. Não fique sozinho, isolado no seu canto. Venha participar conosco dessa proposta maravilhosa que nos traz qualidade de vida. E lá no Amor Exigente nós temos um cartaz bem grande que diz assim, nada muda se eu não mudar. Isso é verdadeiro, né, Gustavo, podemos dizer. Porque muitas pessoas e nós mesmos queremos mudar o outro, mas isso é utopia, não existe isso, né? Nós só podemos mudar o outro através da nossa mudança, a começar por nós. Agradeço você, Gustavo, por ter aceito esse convite, estar aqui.
e continuamos juntos no mesmo trabalho lá nos grupos, né? Tudo de bom para você, viu? E que Deus o abençoe sempre nesse trabalho maravilhoso que é participar do Amor Exigente. Obrigado, Deise. Agradeço por ter participado aqui novamente. Colocamos-nos sempre à disposição quando for preciso. A gente podendo ajudar o irmão, a gente está cada dia mais feliz. Isso que é bom, que bom. E foi muito bom você estar aí com a gente. Seja você também missionário da Terceiro Milênio. Ligue para 3225-7204. E temos também a nossa associação do Movimento Amor Exigente, que fica na rua Nilo Peçanha, 230, aqui em Maringá. O telefone da Maex é 3262-2596. De coração, quero agradecer ao Agnaldo, né, da Arte Classe, e também a Raquel, da Neon Light Painéis, e a Fátima do Casulo Feliz, por ser o nosso apoio cultural para que esse programa chegue até você. E contem conosco, nós contamos com você também. O amor é exigente, o amor é que deve preencher